Então, aquela solução 1 de uma tabela só, a gente fala que é um esquema de banco não normalizado. E o que eu fiz e o que foi apresentado na solução 2 já é um esquema que a gente costuma chamar de normalizado. Então eu posso ter um esquema, né, um conjunto de tabelas normalizado e posso ter um esquema de tabelas não normalizado também. No exemplo aqui simples que eu estou mostrando, não dá para falar tecnicamente que o primeiro, a solução 1, é um modelo correto ou incorreto, ok? São modelos válidos e do ponto de vista inicial, a gente até pode achar que os dois são aceitáveis. Tá? O que eu não quero que você pense aqui, ó, tem o modelo errado e o modelo certo. Neste caso, não tem. A gente vai ver, avaliar eles por uma outra medida. Eles são convenientes ou não. Agora, vai haver, fora desse material que eu estou mostrando, bancos de dados que são realmente incorretos, que eles, de alguma maneira, não atendem o que foi pedido, que eles têm falhas estruturais realmente significativas. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, do ponto de vista do que foi apresentado como requisito, num primeiro momento, esses dois bancos de dados, eles, de uma certa forma, atendem, ok? O que vai poder variar é o julgamento da conveniência deles, dependendo de para que exatamente vai ser usado, como que vai ser acessado. Aí sim, uma solução vai ser mais conveniente que a outra, né? Ok? Mas repare que senão parece que você tem uma bala de prata que é sempre do mesmo jeito, com os mesmos critérios para qualquer aplicação. E não é isso. Você tem que considerar padrão de acesso, senão você está fazendo errado. Então, basicamente é esse o primeiro ponto que a gente tem que considerar, tá certo? Tudo bem. Então vamos falar um pouco agora sobre essa forma de acessar o banco. Nós acessamos o banco através de operações que são rotineiramente chamadas, no jargão de banco de dados, de operações DML, né? Traduzindo por português, DML seria uma sigla para a linguagem de manipulação de dados. Okay? Então, dentro daquilo que costumeiramente a gente chama de DML, nós vamos ter duas famílias, dois grupos de operações, né? Um grupo tem a operação para que você consulta, para que você leia, para que você busque dados que já estão armazenados lá no banco. Então seriam operações que apenas leem o banco, elas não mudam nada que está lá, ok? Então é uma operação de consulta, você acessa o dado e traz ele para a aplicação. Esse é um tipo. E aquelas que são DML mais legítimas, né? Que elas alteram o estado do banco de dados, ou seja, alteram o conteúdo que aquele banco de dados tem no momento. E isso vai poder ser feito quando você altera um dado que já está na tabela, você vai lá no item de dado e troca o valor que está nele. Então, no nosso exemplo, a gente poderia trocar o limite de crédito de um cliente, poderia mudar o telefone de uma filial, poderia fazer alguma coisa nessa linha. Então o dado já está lá e você está modificando. Então a quantidade de linhas da tabela, por exemplo, não mudou. O conteúdo de alguma linha em particular é que foi trocado. Nós temos a exclusão de linhas. Então a tabela tinha uma certa quantidade de linhas, depois de uma exclusão, aquela tabela tem menos linhas do que tinha antes. Apagamos um cliente, por exemplo. E a inclusão de linhas, que é uma outra operação que modifica o estado do banco. Por quê? Porque agora o banco de dados vai ter mais coisas do que tinha antes. Você acrescentou, você incluiu uma nova linha numa tabela. Ok? Então, essas operações de ML são divididas no grupo que operação de consulta, meramente de consulta,
e operações que modificam, que alteram o estado do banco de dados. Para quem já entende de SQL, no primeiro grupo estaria a instrução select e no segundo grupo estaria o insert, delete e update. Então vamos ver agora algumas questões que eu estou chamando aqui de questões básicas, para a gente poder entender o lugar do processo de normalização. Né? Antes de a gente poder falar de formas normais e de outras questões relacionadas, a gente vai precisar então entender o lugar, né, desse processo de normalização. E aí a gente vai ver com algumas questões que eu estou chamando aqui de básicas. Então suponha que a gente queira modificar o telefone da filial A, que está lá no nosso banco de dados. Lembra que tinha 3 filiais, né? Filial A, filial B e filial C, no nosso exemplo. E por algum motivo precisa se trocar o telefone da filial A. Então, quantas linhas eu vou precisar alterar no banco de dados criado pela solução 1? Então, vamos dar uma olhada lá. Está aqui o esquema 1, né, da solução 1, não normalizado. E você repare que eu tenho aqui uma ocorrência de cliente da filial A. Olha lá, o código da filial é A e esse telefone precisa mudar. Aqui eu tenho outra ocorrência para esse cliente e aqui eu tenho uma outra. Então, teoricamente, eu teria que mudar, colocar o mesmo novo valor nesses três lugares. Ok? Então, imagine um número de telefone novo qualquer. É o novo telefone da filial A, da filial do centro. Então, esse mesmo valor precisaria ser colocado nesses 3 lugares. E seria muito ruim se você modificasse o telefone da filial do centro, da filial A, por exemplo, para o cliente Pedro, né, da primeira linha aqui, e não modificasse nas outras, porque daí você perderia a consistência. Você teria que mudar os dados em todas as ocorrências daquele telefone. Como coincidiu de eu ter 3 clientes para essa filial, eu tenho que mudar aquela informação, aquele dado nos 3 lugares onde ela aparece. Então, voltando na nossa questão, quantas linhas precisarão ser alteradas no esquema da solução 1? 3 linhas. Repare, do ponto de vista lógico, o que está fazendo? Estou alterando o telefone da filial A. Mas a materialização dessa operação, dessa uma operação lógica, vai requerer que, no nosso caso, você mude em 3 lugares. Porque está repetido. Senão não funciona aquele esquema. Então a gente chama isso, esse trabalho desproporcional que se faz para modificar, tem que modificar em vários lugares, de anomalia de modificação. Porque é um trabalho a mais que você tem que fazer. E outra, ainda tem aquela questão de garantir que mudou em todo lugar. Porque se você muda em algum lugar e não muda em outros, você está criando um outro problema, talvez, gravíssimo. Porque você perde a confiança daí nos dados. Está atualizado em um lugar e não está no outro. Okay? Então, a nossa solução 1, ela propicia situações de anomalia de modificação. Quantas linhas precisarão ser alteradas no esquema da solução 2, aquela normalizada, aquela de 2 tabelas? Olha lá, estamos aqui com o esquema para você lembrar. Tem que mudar o telefone da filial A. Então você vai na tabela de filiais, porque é só lá que está o telefone, acha a linha de código A e troca o telefone que está lá. Só isso. Então você perceba que pela maneira como você combina os dados, a hora que você lê a linha do Pedro e vê que ele é filial A, você vai achar lá está o telefone modificado. Vai valer também para a linha 62 do João e vai valer também para a linha 90, do código 94 do Antônio.
mudou num lugar só. Então, a resposta aqui é uma linha, não tem essa anomalia de modificação aí. Muda num lugar, vale para todo mundo que está associado com aquela linha. Uma segunda questão aqui. Vamos imaginar que eu precisaria excluir dois clientes. E especificamente o cliente de código 45 e o cliente de código 86. O que aconteceria no esquema não normalizado? Então vamos dar uma olhada nele. O cliente 45 é a Maria e o cliente 86 é o José. Repare, excluir é excluir a linha inteira aqui. Quando fala exclusão numa tabela, é excluir a linha, a tupla. Então, eu excluí as duas linhas. Então, imagine que essas linhas não existem mais. Repare que eram os dois únicos clientes da filial Shopping. Aconteceu de eu apagar os clientes e aí eu levei junto os dados que falavam que a filial B chamava Shopping, que tinha o telefone e tal. A proposta da operação era remover os dados dos clientes. Mas pela forma como o dado está organizado, em situações como essa, por exemplo, eu acabo perdendo mais dados do que eu estou disposto a perder. Dependendo do caso, eu removeria, eu eliminaria os dados da filial e de repente a filial Shopping vai continuar existindo, só que sem aqueles dois clientes. Então isso é um problema. Então, no esquema não normalizado, os dados, supondo tudo isso que eu falei, aqueles dados, e eu apagar o 45 e 86, os dados da filial Shopping serão perdidos. E a gente chama esse tipo de situação de anomalia de exclusão. Ou seja, você tem uma operação que logicamente tem um propósito, mas que ao se aplicar a operação sobre o objeto, você tem um efeito colateral indesejado. No caso, perda de informação, perda de dados, que você não estava esperando. E aí, para você tentar, não, mas como é que eu posso fazer isso? Aí começa a criar soluções assim, muito complicadas, eu não apago a linha se for o último, eu deixo a filial, ponho nulo. Começa a virar uma coisa louca, que não tem fim. Você começa a criar soluções para um problema estrutural. Então, para você fazer uma exclusão num esquema não normalizado, você várias vezes incide em problemas de anomalia de exclusão. No esquema normalizado, que é aquele de duas tabelas, como é que faz? Você vem aqui, apaga a Maria. Vem aqui, apaga o José. E a filial associada continua lá. Não tem problema. Até porque uma filial pode existir, no nosso caso, sem clientes. Ok? Então, no esquema normalizado, apenas os dados dos funcionários serão excluídos, enquanto que os dados da filial correspondente serão preservados. Por quê? Porque está em outro objeto. A gente preservou o conceito de cliente separado do conceito de filial na nossa solução. Então, eu consegui eliminar clientes preservando filiais.